Olá, boa tarde. Vou começando já já, né, a exposição, o lançamento, né, virtual do livro Cartografar Derivas. Estou aqui convidando o pessoal para fazer parte. Oi, Fabi, tudo jóia? Boa tarde. Eu tô aqui aprendendo como mexe no Instagram, no ao vivo. Faz tempo que eu não faço live e agora tá todo cheio de coisa nova, de dispositivo novo. E aí eu tô aqui vendo como mexer, como mexer em tanta coisa nova. Muito obrigada, Fabiana. Muito fofa você. Sucesso também, né, para você na sua carreira. É muito bacana te acompanhar também, acompanhar seus trabalhos. Fico muito feliz. Então é isso, eu vou falar, né, daqui a pouco, já já eu começo, sobre o livro, né, o livro que eu lancei no dia 12 de março, ao vivo, né, presencialmente, e aí aproveitar para fazer esse lançamento virtual e conversar, né? A ideia é conversar, falar um pouco do livro, que no dia do lançamento presencial acabei que eu não fiz isso, né? Aproveitar essa oportunidade para falar dele agora, né? Então essa é a minha intenção. E aí só mais um pouquinho, até eu me ambientar aqui com esse espaço, já já eu começo. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Muito bem, vocês estão bem? Fim de semana, tá bacana? Tá tranquilo? Espero que esteja tudo certinho aí com vocês, família. Esse fim de semana muito, muito bom, né? Muito tranquilo, com sol, sem chuva. E aí, convida os coleguinhas, o pessoal, né? Os amigos para acompanharem a transmissão ao vivo. Que bacana, eu fico muito feliz. Eu gosto do que eu faço. Fico feliz, Célia. Só mais um pouco para não atrasar muito também. Então é isso. Hoje a minha ideia é fazer o lançamento virtual do livro Cartografar Derivas, que é esse aqui, né? Método para investigação de espaços heterotópicos, certo? Foi um livro recém-lançado, lançado agora no dia 12 de março, né? Meu primeiro livro. Tem muita gente animada, bastante animada de que eu vou lançar vários outros depois, mas vou ficar nesse alegremente por muito tempo. E vou falar sobre ele hoje, né? Minha intenção é contar um pouco a história desse livro, que vem a explicar, né, por que ele foi escrito e um pouco falar do conteúdo dele, né, para que torne mais palpável, né, a leitura. E então é isso, é um livro que provém, né, que é derivado de uma tese de doutorado. Então, é a minha tese que foi transformada em livro, tá certo? Então, a minha tese de doutorado é uma tese voltada ao método, né, um método de investigação científico para ciências sociais e para ciências humanas.
E aí houve a adaptação, o processo de adaptação, né, desse trabalho acadêmico para um livro, para a publicação de um livro. No entanto, é um livro, é um texto acadêmico que tem uma leitura diferente, tem uma escrita diferente. É um livro que vai trazer um debate teórico, né, conceitual teórico. No entanto, todo ele é escrito de uma forma narrativa, né, é escrito como uma narrativa. Ele conta uma história, né, do primeiro capítulo até o último, que seria ele conta a história do meu doutorado, tá? Então, ele é cheio de causos, né? Ele é cheio de causos. Ele vai contando a minha experiência de campo, né, no Rio de Janeiro, e a partir daí vai defender um método, um método de investigação. E eu vou contar um pouco como foi essa experiência. A ideia de cartografar não surge no doutorado, tá certo? O método, né? Fazer uma cartografia não vem no doutorado. Ela surge ela surge antes, durante o mestrado, né? O meu orientador de mestrado, ele é um pesquisador em Michel Foucault, né? Ele estuda Michel Foucault com muito rigor, como ele gosta de falar, né? Michel Foucault com rigor. E uma das coisas, né, que ele gosta de investigar é a parte metodológica em Michel Foucault, tá? Então, nós orientandos dele de mestrado, do Kleber, né, meu orientador de mestrado é o Kleber Prado Filho, e aí nós orientandos, a gente estava o tempo todo envolvido com debate metodológico a partir de Michel Foucault. Então, a gente discutia arqueologia, genealogia da ética. E aí o Kleber, ele defendia mesmo que o Michel Foucault tinha um método chamado cartografia. Não foi ele que cunhou esse método, não foi o Michel Foucault que disse eu sou cartógrafo, né? Foi o Gilles Deleuze, que é um filósofo francês, lendo os trabalhos de Michel Foucault, concluiu que ele fazia uma cartografia. E aí o Kleber se dedicava, né, a estudar esse método cartográfico a partir de Michel Foucault. Durante o mestrado, ele fez então, o Kleber, né, fez alguns seminários de pesquisa e, se eu não me engano, com 4 ou 5 encontros. E na época do mestrado eu gravava os seminários do Kleber, né? Então eu levava lá um MP3 player, eu acho que era isso, e eu gravava essas aulas e ao final a gente distribuiu as aulas gravadas entre os orientandos para que cada um fizesse a transcrição das gravações. E aí, durante o mestrado, eu fiz a transcrição que falava do método cartográfico, né? E posteriormente, essa transcrição virou um artigo científico, né? Virou uma publicação científica, que hoje está disponível, né? De um modo público na internet, chamado Cartografia como Método de Análise das Ciências Humanas e Sociais, tá? Então, começa a ideia a partir dali, e aí eu concluo meu mestrado, né, com essa publicação desse artigo e com uma dissertação que se propõe a investigar o espaço turístico de uma cidade pequena chamada Urubici, no estado de Santa Catarina. E a minha intenção na dissertação de mestrado era me aproximar ao máximo do método da cartografia, né, na investigação da formação de um destino turístico ali no sul do país. E então eu saio do mestrado, né, com uma ideia de fazer uma cartografia no Rio de Janeiro, né? Então toda a história começa daí, né, em que eu vou lá me aventurar a fazer uma cartografia no estado do Rio de Janeiro. E aí, na época que eu vou para o Rio de Janeiro, né, durante a seleção do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está passando por um processo de transformações urbanas decorrente das Olimpíadas, né, que iriam acontecer em 2016 e da Copa do Mundo em 2014. Eu começo o doutorado no Rio de Janeiro em 2011 e implicava, né, que eu iria acompanhar a transformação urbana da cidade do Rio de Janeiro de perto. E aí o doutorado começa desse jeito, né? Vou observar as transformações urbanas na cidade do Rio de Janeiro. Eu acabei escolhendo a zona portuária do Rio de Janeiro, né, para observar a mudança social e urbana ali nessa região, e aí começa a investigação. Esse processo de escolha, né, do campo da zona portuária do Rio de Janeiro, você vai encontrar aqui na parte do primeiro capítulo do livro,
né, que diz assim: caminhando pelas cidades, a relação entre as derivas urbanas e a produção de pesquisa. E aqui, em um dos itens, né, desse primeiro capítulo, você vai ver claramente como é que eu decido, né, fazer essa pesquisa na zona portuária do Rio de Janeiro. E aí, é muito interessante que eu chego no Rio de Janeiro como uma estrangeira, né? Eu não sou do Rio de Janeiro, eu sou de Sergipe, eu sou nordestina. E vou para o Rio de Janeiro fazer uma pesquisa que se propõe a ser uma pesquisa de campo, né? Eu quero ir até a zona portuária e ver a transformação urbana que acontece na zona portuária. Só que eu sou uma pessoa que não é do Rio de Janeiro, então eu não sei de nada, eu não sei como acessar, né, esses espaços para eu ver, né, para eu ver o que acontece na zona portuária. E aí, quando começa o doutorado, acontece que todas as pessoas do meu grupo de pesquisa, ninguém sabia chegar na zona portuária do Rio de Janeiro. Assim, todo mundo sabia que existia o Porto do Rio de Janeiro, mas assim, ninguém tinha ideia de como chegar até lá, né? Então, porque a zona portuária do Rio é uma zona, né? Uma zona pobre, marginal, né? E como vários lugares do Rio de Janeiro, uma zona violenta. Então, as pessoas evitam espaços de violência, né? E vocês já devem ter ouvido falar dos problemas, né? De violência e de tráfico no Rio de Janeiro. Então, determinados espaços, todo mundo evita fazer parte deles, porque não sabe no que vai dar. Então, o porto não é um lugar onde as pessoas passeiam, né? E aí eu precisava de indicação para chegar lá. Acontece que ninguém tinha as indicações para me dizer como ocupar esse espaço. E aí começa todo um trabalho de aproximação com o campo, né? Eu precisava chegar na zona portuária, mas aí ninguém consegue me dizer como fazer, quais são os veículos, os transportes necessários para chegar no porto, né? E aí eu começo a pesquisar na internet para saber qual é o ônibus que me leva para a zona portuária. E na internet eu aponto os ônibus total errado, né? Completamente equivocados, então dá um trabalhão sair da minha casa para chegar na zona portuária, porque vários ônibus que eu pego não passam na zona portuária. Eu chego a ir atrás de táxis, né? Correr atrás de táxi, eu quero chegar na zona portuária em tal lugar, o táxi não sabe levar também, porque os táxis que ocupavam que circulavam pelo Rio de Janeiro também não iam, né, para a zona portuária do Rio. E começa a ficar super difícil adentrar esse lugar. Até que eu vou atrás de um grupo de viajantes, de turistas internacionais, né? E eu tenho acesso a esse grupo. E nesse grupo de turistas internacionais, eles dizem exatamente qual é o ônibus certinho que garante que eu acesse a zona portuária, que eu chegue lá, né? E aí tem essa coisa, né, do turista internacional, ele faz questão de ir na favela do Rio, e aí eles sabem como chegar na favela do Rio em segurança, que o brasileiro, que o carioca não sabe. E aí foi assim que eu chego perto, né, da zona portuária a primeira vez, quando eu vou parar num evento, num samba carioca, né, dentro da zona portuária, ver a primeira experiência de perto do que é o Porto no Rio de Janeiro. Logo depois que eu consigo, né, ir para essa festa, para esse samba, lá no Porto mesmo, chamado Samba da Pedra do Sal. A Pedra do Sal é um espaço da zona portuária do Rio que é da época da colonização. Então, o escambo de escravos era feito na Pedra do Sal, nesse local, né? Então, ele é histórico, é um local histórico, de importância histórica, ali no Porto, né? Então, quando os navios chegavam com os escravos, era ali que era feita a troca de escravos. Nos últimos anos, né, nas últimas 2 décadas, esse espaço passou a ser um espaço de samba tradicional, produzido pelas pessoas da favela, né, porque a zona portuária do Rio tem várias favelas, né, em que muita gente do Rio de Janeiro frequenta esse samba. É um samba tradicional, dia de segunda e sexta-feira, o samba da Pedra do Sal, e os turistas internacionais ocupam esse espaço também. Então foi a primeira vez que eu acessei a zona portuária. A segunda vez que eu cheguei à zona portuária, como eu precisava fazer pesquisa lá de campo e não sabia como fazer, eu comecei a mandar mensagens para várias pessoas, né, vários pesquisadores que pudessem me orientar o que fazer lá, né, como ter acesso ao morador da zona portuária.
E aí, depois de mandar mensagem para muita gente, eu consegui que uma amiga descobriu um evento no Porto de arquitetos, estudantes de arquitetura, de graduação, mestrado, doutorado, professores de arquitetura também da UFRJ, fizeram um evento lá na favela da Conceição, no Morro da Conceição, e essa amiga mandou, né, essa especificação para mim: Marcelo, vai ter um evento chamado Cartografias Insurgentes, né, e talvez seja importante você ir para conhecer outros pesquisadores que também estão na zona portuária. E aí, esse evento, né, iria ser na favela da Conceição, no Morro da Conceição, que é um morro famoso, né, lá no Porto, e aí seria uma oportunidade de eu conhecer a realidade do Porto a partir de outros estudantes, né, de arquitetura, né, não tinha nenhum da psicologia, que pudesse me ajudar a conviver naquele espaço. E aí, quando eu vou para esse local, eu vou sozinha, né, eu escolho ir sozinha, ninguém mais iria no domingo de manhã, né, para o Morro da Conceição. E aí eu pego um ônibus, desço na favela da Conceição e resolvo subir, né, o Morro da Conceição Sol. E aí, várias pessoas do Rio de Janeiro chegaram a me dizer que eu não poderia circular pelo Rio de Janeiro fazendo cara de turista. Se eu fizesse cara de turista, eu ia ser assaltada, certo? E aí, eu fui ensinada pela população carioca, logo quando eu cheguei, que eu tinha que andar mesmo, né, para eu ser tida como uma moradora local, em qualquer lugar no Rio. Eu tinha que fazer, segurar minha bolsa embaixo do braço, certo? Bem apertado, assim. Andar rápido, porque carioca trabalhador anda rápido, certo? Olhando para baixo, o tempo todo assim, com a cabeça olhando para baixo. E se eu pudesse, eu tinha que andar atrás de homens grandes, né? Então, por exemplo, se eu fosse circular pelo centro do Rio de Janeiro, eu tinha que circular atrás de um homem grande. Sempre tem homem circulando de maleta na mão, tá certo? E era a certeza de que eu não seria visada e eu poderia circular pela cidade sem medo, porque ali eu estava garantida que o assaltante não ia saber quem eu era, certo? Não ia saber que eu era estrangeira, não era de outro lugar. Aí, como eu aprendi a me localizar no Rio de Janeiro desse jeito, né, eu subi o Morro da Conceição desse jeito. Eu fui lá de chinela, né, calça, jeans, enfiei a bolsa embaixo do braço e subi o morro com a cara de uma nordestina que estava subindo o morro, né? E aí tinha uma vantagem minha de ir para o Rio de Janeiro, que boa parte das pessoas que fazem parte da favela, uma questão social no Rio, é nordestino ou é de família nordestina. Aí eu aguçava o meu sotaque mesmo, deixava ele bem intenso, e na hora que eu precisava pedir informação, botava o nordestinês para fora e era fácil me locomover pelo Morro da Conceição, certo? Então, subi o morro sozinha no domingo de manhã, pedindo informação para as pessoas. Demorou um pouco, né, para eu achar, até que eu cheguei na rua Jogo da Bola número 24, né, que foi o lugar onde estava vendo esse evento, Cartografias das Insurgências. E aí lá eu conheci vários estudantes de arquitetura, sociologia, antropologia. Eu conheci professores universitários que estavam nesse evento, né? E mesmo que eu fosse psicóloga, não conhecesse ninguém, o fato de eu ter subido o morro sozinha, isso fez com que as pessoas me acolhessem para que eu pudesse fazer parte desse evento. E aí minha pesquisa ela começa dessa forma, né? Em que tudo vai acontecendo por acaso. Eu tenho um objetivo na cabeça, que é ir fazer pesquisa na zona portuária, e embora eu não saiba como fazer isso, né, eu vou experimentando. Eu tento uma coisa, não dá certo, eu tento outra coisa, não dá certo, aí eu tento de novo, até que eu começo a entrar nesse espaço, né, de diversas vias, e a partir do momento que eu faço parte desse evento, Cartografias Insurgentes, eu começo a ter de fato acesso à zona portuária. E aí, nesse evento, eu conheço 2 movimentos sociais muito fortes, no Rio, nessa época, né, de Copa do Mundo e Olimpíada, chamada Comitê Popular da Copa e da Olimpíada, e o Fórum Comunitário do Porto. Eram 2 movimentos sociais que lutavam pela permanência do morador, né, do favelado na favela. Na época que antecede os Jogos Olímpicos, né, e a Copa do Mundo, a prefeitura e o governo do Rio de Janeiro estavam muito preocupados em remover o morador pobre local da favela, tá? Então, o governo, de fato, queria retirar o pobre dos morros, né, para que o turista internacional pudesse morar naquele espaço, porque os morros do Rio de Janeiro, né, o Morro da Conceição, o Morro da Providência, que é outra favela,
lá na zona portuária, tem uma vista muito bonita. Se você sobe até o topo da favela, você vê a Baía de Guanabara inteira, né? E aí a ideia do governo, né, era que o turista, né, aquela pessoa que viesse para os jogos, pudesse ocupar esse espaço e desfrutar da vista. E aí o morador que nasceu ali, né, que tá ali naquele morro há 5 gerações, ele seria desprovido, né, dessa beleza natural para que o turista internacional pudesse desfrutar. Então o governo ele tinha aquela visão assim, o morador brasileiro, o morador carioca não vai ter direito a saneamento básico, não vai ter direito à educação, não vai ter direito a uma casa, né? Não vai ter direito, inclusive, à energia, porque boa parte do pessoal que mora na favela vive de gato, né? Porque não tem condição de pagar energia. O morador não vai ter direito a nada disso. Agora, tira o morador, né, desse local e a gente dá energia, a gente asfalta a favela, a gente faz tudo para que o turista internacional possa ocupar, né? Possa ficar num hotelzinho que vai ser organizado, vai ser construído. Então o governo ele estava disposto a modificar, a modelar totalmente o morro, né, para que o turista pudesse ocupar e assim expulsar o morador, né, o carioca que ocupou aquele espaço por quase 100 anos. Então esses movimentos sociais se uniram mesmo com as universidades a fim de defender a permanência do morador na casa que era dele, né? E aí eu passei a fazer parte desses movimentos sociais, eu ia para várias reuniões, né, várias manifestações públicas, quando tinha audiência, né, com advogados, eu estava ali presente, porque eu passei a ser um membro que defendia a moradia desse carioca ali no lugar que era dele, né? A favela no Rio de Janeiro, ela tem ela é um lugar de muito preconceito, né? E não é à toa, né? Porque boa parte da violência do Rio de Janeiro provém da favela, mas a favela é feita de pessoas como nós, pessoas normais, não são pessoas ruins a priori, né? Nem tipo aquela coisa que não tem jeito, não são terroristas, são pessoas normais que sobem e descem o morro, né? Com várias crianças e adolescentes indo para a escola, com várias mulheres lavando roupa e pendurando no varal, né? Com vários homens descendo, fazendo serviço de táxi, né? De transporte, ou botando a sua... fazendo, né, seu trabalho de ambulante, tá certo? A mídia se preocupa muito em falar, né, da violência, da criminalidade na favela, mas a verdade é que a favela é feita de pessoas que estão ali prontas para morar. A favela ela surge no final do século XIX por um problema governamental, né? O governo começa a solicitar a ida de pessoas para a Guerra de Canudos, que acontece na Bahia, né? O governo brasileiro solicita então que pessoas apareçam lá em Canudos, né, para tirar a Tiradentes na verdade, Antônio Conselheiro, não é Tiradentes, Antônio Conselheiro, né, vai ser uma disputa contra Antônio Conselheiro para desmobilizar uma rebelião que está pronta, está acontecendo na Bahia, e aí o governo brasileiro mobiliza, né, militares, pessoas para serem militares e derrotarem Canudos. E aí, quando o governo brasileiro faz isso, ele promete, ele faz assim, olha, quem for para Canudos, quando acabar a guerra de Canudos, né, quando acabar a mobilização em Canudos, vocês vão voltar e no Rio de Janeiro vai ter lugar para morar. Vocês vão ter, né, casa, ou seja, uma vida que pode ser estruturada. Acontece que o pessoal vai para Canudos, na Bahia, né, vence a guerra, acaba com toda a mobilização popular e quando volta para o Rio de Janeiro o governo não dá nada para esses soldados, né, para os soldados. Então eles voltam para o Rio de Janeiro, eles vieram de várias partes do Brasil, sem casa, sem nada. E aí, como o governo não cumpre a promessa, né, digamos assim, essa devolutiva, né, que garantiu para esses homens e essas famílias, eles vão ocupar os morros do Rio de Janeiro, né, porque o morro está inabitado, de qualquer jeito, para ter onde morar. E aí a primeira favela do Rio de Janeiro, ela surge, né, no final do século XIX, chamada Morro da Favela, e aí o nome favela, né, inicialmente ele é escrito com 2 L's, tá certo? Ele faz referência a uma árvore chamada favela, que tinha bastante na Bahia, que tinha ali bastante no entorno, né, da Guerra de Canudos,
E aí o pessoal que volta nomeia esse morro de Morro da Favela, porque era fazendo referência a essa árvore que tinha na Bahia. E aí a primeira favela surge assim, no que hoje é conhecido como Morro da Providência. E aí, a partir disso, né, a população favelada, portanto, ela é caracterizada como uma população que ocupa um espaço, né, que não foi concedido a ela, né, é um espaço ocupado, é um espaço em que ela constrói, a população ela constrói a própria casa, a própria moradia, né, da forma como lhe convém, e então ele não pagou pela terra, assim também como não paga pela água, nem energia, nem pela manutenção da permanência. E aí a favela ela começa então a existir no final do século XIX, e hoje as pessoas que moram na favela são bisnetos, trinetos, né, dos primeiros favelados. E é depois do Morro da Providência, né, depois do Morro da Favela, que vira Morro da Providência, né, Favela da Providência, o nome favela vai se espalhar para todas as moradias parecidas. Então, todas as moradias no Rio de Janeiro parecidas, ou seja, morros ocupados por pessoas que não tinham lugar para morar, não tinham recursos, né, passam a ser favela por causa da primeira favela, né, do primeiro morro da favela. E aí, no Rio de Janeiro, depois, cada favela, né, que se caracteriza agora como um modo de habitação e um modo de vida, cada favela passa a ter um nome específico, né? E aí, favela da Santa Marta, favela do Alemão, favela da Providência, Morro da Conceição, favela do Vidigal, Morro do Chapéu, etc. Tá? E aí é interessante ocupar esses espaços, né? Perceber quem é o morador, porque a gente sai desse local, né? Da defensiva com o morador pobre, né? Então a gente precisa se desvincular de uma série de preconceitos televisivos mesmo da mídia. A mídia se preocupa muito em transformar em terror, né, uma população que é desprivilegiada na nossa sociedade. Né? Então o governo ele não oferece nunca nada para essa população, mas categoriza, estereotipa, né, e deixa bem claro, olha, pessoal, não chegue perto porque é uma população perigosa. Então é muito conveniente para o governo fazer essas coisas. Tá? Então, a pesquisa começa desse jeito, né? O que é bacana mencionar, eu não tinha ideia do que ia fazer quando eu chego a essa situação social, né? Eu supunha algumas coisas, né? Quando você se propõe a mudar um território, né? Mudar um espaço geográfico, por causa de um evento internacional, você supõe que vai ter problema, mas eu não tinha ideia dos detalhes, né? Do que acontecia com essa população, tá certo? Mas eu passo a ter ideia quando eu chego nesse espaço. Então, o que é importante mencionar disso aqui? Muita gente faz pesquisa ou espera fazer pesquisa com tudo pronto antes, né? Então, você vai para uma pesquisa assim, com toda a ideia da pesquisa na cabeça, certo? Então, a maioria das pesquisas são feitas a priori, né? Então, você tem um método, você tem uma teoria, tudo a priori. O que eu estava fazendo no Rio de Janeiro era não tenho a priori. Certo? Então, eu não tenho uma ideia a priori do que vai acontecer, mas eu quero chegar na zona portuária. E aí começa uma série de idas caóticas, muitas vezes, para a zona portuária, e depois que eu chego na zona portuária, é que eu começo a ver os problemas sociais que estão lá, que estão acontecendo. Eu começo a conversar com as pessoas, com o morador local e com outros universitários que estão pesquisando na zona portuária. Então, a pesquisa ela acontece a posteriori, ou seja, depois que eu fui lá, depois que eu fiquei um ano indo, praticamente um ano, né? Depois que eu fiquei lá um ano tentando, até conseguir chegar e tal, é que eu tenho o desenho do problema, certo? Então, inicialmente eu não sabia que isso era um método de pesquisa. Inicialmente eu não tinha ideia de que eu estava operacionalizando um método de pesquisa, né? Para mim, eu estava me jogando no campo, né? Do tipo, tampa o nariz e mergulha e vai lá. E aí chega um momento que uma professora, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela fala: Marcela, você está se aventurando pela zona portuária, está colocando em prática derivas urbanas. Né? Derivas urbanas é um método de investigação que é exatamente isso. Você quer algo, você tem um objetivo, ou seja, vou até esse espaço, vou à zona portuária, mas não sei como fazer isso. Né? E aí a deriva ela diz o seguinte, né? As regras da deriva, teoricamente, são você
você vai para um determinado local, né, sem saber o que vai acontecer com você. A única coisa que você sabe é o horário que você começa e o local de partida. Tá? Então a deriva ela consiste nisso. Você traça como única meta o horário e o local. Então eu traçava numa terça-feira, 10 horas da manhã. Era o horário que eu iria sair de casa para chegar na zona portuária e o local de saída era a minha casa. Acabou-se. A partir do momento que eu fechei a porta da minha casa, eu me coloquei para fora, eu estava à deriva. Né? Eu estava à deriva, eu estava esperando, né, o que quer que fosse acontecer para que a pesquisa pudesse acontecer. E aí a deriva envolve muitas vezes você se perder no campo mesmo, e várias vezes eu me perdi, eu pegava o ônibus e ia parar no lugar errado, né? Eu entrava no táxi, depois que o táxi chegava, o táxi não sabia me levar para onde eu precisava. Então, esse movimento errante, né? Esse movimento de você se jogar e permanecer e ficar mesmo à deriva do campo, é um movimento errante. Mas é um tipo de método que deixa claro para você que nem tudo que você tem na cabeça vai dar certo mesmo, né? Os projetos que você tem na cabeça, muitos vão dar muito errado, mas é esse processo de errar mesmo, ou seja, ser errante, que vai levar você onde você precisa chegar. E aí, depois de eu fazer esse percurso, desse zigue-zague constantemente, eu chego aonde eu preciso chegar, que era um problema social de remoção da população da zona portuária, uma população já antiga naquele local, já dona daquele espaço, só não tinha pago pelo território, né? E aí esse vira o meu problema de pesquisa. Então eu vou para o Rio de Janeiro com uma ideia na cabeça e o processo de derivar, né, de ser errante, me leva a outro lugar que eu a priori não sabia que ia chegar. Então a deriva ela é um método que vai deixar claro a primeira coisa, né? Você tem várias ideias na cabeça, você tem vários planos de como vai trabalhar, todos eles vão dar errado. Todos eles vão dar errado, né? Quando você se coloca no campo, você tem que estar aberto à vida, a vida vai levar você onde você precisa ir, né? Então foi isso que aconteceu, a vida me levou e me mostrou os lugares que eu precisava chegar para fazer uma pesquisa de doutorado. E aí depois que eu chego lá, né, vai começar todo um trabalho de investigação, todo um trabalho teórico, né, que finda na tese de doutorado. Então esse é o processo que dá início, né, ao doutorado. É um movimento aventuresco mesmo e bastante rico, porque a partir do momento que você se abre às possibilidades, né, que estão ali dispostas para você, o conteúdo é rico demais. E aí você tem, no meu caso, né, eu tive uma relação muito, muito salutar com muita gente no Rio de Janeiro, que o carioca, inclusive, nunca tinha tido, por exemplo. Foi esse meu lugar de estrangeira, de querer descobrir um espaço, né, que a priori ninguém frequentava, né, fez com que eu conhecesse coisas que o próprio carioca não conhecia. Então isso enche a minha pesquisa, né, e o meu trabalho de riqueza, que se eu não tivesse feito isso, eu não teria essa riqueza. Seria um olhar de uma nordestina que vai para o Rio de Janeiro, que não convive com a população, que provavelmente estaria cheia de preconceito, né, a respeito das favelas do Rio. E aí, com essa minha ida a campo, isso cai por terra, né? Todo o estereótipo que eu tinha dessa população, né, e das favelas do Rio caem por terra e se abre toda uma possibilidade de existência, né? Toda uma possibilidade de relação social que existe com aquelas pessoas. E aí uma coisa que é importante mencionar, eu subi as favelas várias vezes, né? Eu fui para o Rio de Janeiro e eu subi vários morros, tá? E eu cheguei a ficar amiga de vários favelados. E a gente chama favelado mesmo, tá certo? Não é comunidade, não é eufemismo, sem eufemismo. São favelados, o nome é favelado mesmo e é favela, tá? É um termo, é um conceito, e para favelados do Rio de Janeiro, assim como de São Paulo, dizer favelado é um designativo de orgulho, tá? Então eu sou um favelado. Então eu falo isso, né, sem nenhum problema, porque isso é uma reivindicação dele, do morador da favela. E aí uma coisa que é muito interessante, né, tem toda a mitologia, né, em torno o mito, né, em torno do favelado, deixar claro que eu nunca fui assaltada na favela, nunca. Subi e desci quantas vezes foi necessário, e às vezes era 10 horas da noite que eu subia a favela, né, era de manhã cedinho, era no domingo, era no sábado, qualquer lugar, qualquer momento que eu fosse, não havia perigo,
Não, eles não se sentem ofendidos, Luciana. Não, não é ofensa. É uma ideia equivocada da gente. Chamar de comunidade é um problema. Eles não são comunidade, eles são favela. Comunidade é quando você reúne várias pessoas com um objetivo comum, tá certo? Então vamos dizer 500 moradores, 40 famílias e tem um objetivo comum. Aí você tem uma comunidade. A favela não tem um objetivo comum. Você tem lá 1.000 moradores, 5.000 moradores, cada núcleo vivendo uma realidade diferente e com objetivos de vida diferentes. Então, eles não são comunitários, né? Eles não são pessoas que se veem como iguais. Eles são favelados, eles são pessoas diferentes. As famílias ali são diferentes umas das outras e por isso a favela. Por isso é uma vida, né, diferente, é uma vida pobre, sem recursos, mas não é comum, tá certo? Então, isso é um conceito e é uma definição conceitual. E aí, quando você tem esse tipo de moradia, porque é um tipo de moradia específico e um modo de existência específico, tá certo? Ou seja, ocupou o lugar, ocupou um espaço, tá certo? Você não comprou por ele, né? A famosa ocupação. E aí várias famílias se juntam, constroem suas moradias, né? E ali dão um jeito de viver, certo? Ali é uma ocupação de favela. E aí, por exemplo, você tem favela no Brasil todo. Você não tem favela só no Rio de Janeiro. E nos outros lugares do país, a favela não acontece no morro, a favela acontece no chão, né? No chão batido. A gente tem uma ideia de que favela é sempre no morro. Não, favela é um modo de moradia e um modo de existência. Então, por exemplo, no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju, a gente tem muita favela, certo? A gente não tem morro, mas tem favela. Então, é modificar mesmo essa ideia do que é o favelado. Então, aí o que acontece, eu não tive nenhum problema, eu não fui objeto nem alvo de violência em nenhuma situação, em nenhum momento. Em 4 anos de visita, né, das favelas, eu não fui alvo de violência. Eu fui alvo de violência em outros espaços, né, onde eu fui roubada no Aterro do Flamengo, né, um local de bastante circulação, e eu fui roubada no Morro de Santa Teresa. Enfim, estava passeando com amigos ali, eu fui roubada. Ou seja, mas na favela mesmo onde eu pesquisava, em nenhum momento eu fui agredida. O que desmistifica mesmo a ideia de violência e favela, né? Tem a máfia, não tô aqui querendo dizer que não tem, né? Isso vai acontecer, mas é importante dizer que existe vida, né? Que existe vida, estilo de vida, existe pessoas ali bastante implicadas, adolescentes, crianças, senhoras, senhores, né, que convivem e que querem uma vida boa, que têm uma vida boa, né? E não estão necessariamente ligados à violência do Rio de Janeiro. E aí, então, o livro ele vai falar sobre esse percurso, né? Vários capítulos vão sinalizar isso. A introdução vai dizer, né, como é que eu escolho o objeto de pesquisa. E aí eu trago experiências minhas de vida, né, e de trabalho no Rio de Janeiro. O primeiro capítulo, né, ele vai falar sobre a heterotopia, que é esse outro conceito que eu vou deixar para uma outra live, para um outro momento. Vai falar sobre o que é um espaço heterotópico, né, e eu chamo a Zona Portuária do Rio de heterotopia. Depois eu tenho o capítulo 3, né, que vai falar especificamente do que são as derivas urbanas. Então aqui é um debate teórico mesmo, é um capítulo propriamente teórico, quase não tem narrativa, quase não tem causo, né, em que eu explico o que são heterotopias e o que é uma investigação a partir de Michel Foucault. No capítulo seguinte eu tenho Aventuras e Desventuras na região portuária do Rio de Janeiro, que aí eu relato mesmo como foi essa inserção na zona portuária e a minha permanência. E depois eu tenho um capítulo que eu acho interessante, que é chamado Considerações a respeito da experiência de campo, que é esse aqui, que vai falar dos problemas que é investigar, né? Dos problemas que é fazer ciência, ou dos problemas que é fazer ciências sociais, ciências humanas. E aí eu relato uma coisa, é um capítulo em que eu escrevo com bastante indignação, às vezes, e bastante raiva, porque era um capítulo que não precisava existir, mas eu escolho colocar lá para a gente debater sobre os problemas que é hoje fazer pesquisa na área de psicologia. E aí, uma das coisas que acontece, né, durante o período de defesa, né, de escrita do meu trabalho, é que quando eu me proponho a estudar a zona portuária, a caminhar pela zona portuária, né, porque eu faço isso, a descrever o conflito
da população local com o governo do Rio de Janeiro, eu não estou fazendo psicologia, né? E aí isso é um problema, inicialmente, em que me perguntam por que eu estou no doutorado de psicologia se minha pesquisa é de antropologia ou de sociologia. E aí eu tenho que, durante 4 anos, defender que é uma pesquisa de psicologia. É uma pesquisa voltada para a psicologia social, onde eu estou estudando a mentalidade das pessoas, né, que moram no morro, que moram na favela, na zona portuária, que é o morador, assim como eu estou examinando quais são as pessoas que vão ocupar esse espaço após a limpeza social, né? Então, é uma pesquisa de psicologia, mas uma pesquisa política. A todo momento eu tenho uma posição política durante o texto. E para muita gente isso não é psicologia. E aí isso é um problema que eu enfrento durante 4 anos no Rio, né, para defender que eu faço psicologia social, psicologia política, né? E aí uma outra coisa é que por eu ser psicóloga, né, e conversando com outros pesquisadores de outras áreas, da geografia, da arquitetura, da sociologia, toda vez que eu chegava nos espaços, né, com o morador local, né, para conversar com o morador local, eles não entendiam o que a psicologia estava fazendo lá, né? A psicologia não entendia porque eu escolhi esse tema para debater, né? E aí perguntava se eu não estava no lugar errado. E as outras áreas perguntavam para mim o que eu estava fazendo lá, se eu era psicóloga, né? Então, a priori, a psicologia não está envolvida socialmente, a psicologia não ocupa esse espaço político. O psicólogo e a psicóloga não defende o morador que está sendo acuado pela política governamental, né? Então, o psicólogo está dentro da clínica, sei lá, está fazendo só coisas pontuais e a implicação política não tem. E eles não entendiam a minha presença lá. E muitas vezes, durante 4 anos, eu ia para reunião de 60 pessoas, eu era a única psicóloga presente. E aí, quando eu ia, né, para os espaços, né, de reunião, de evento, porque às vezes a gente fazia evento mesmo como morador da favela, quando eu ia para esses espaços, me pediam assim, Marcela, sabe o que é? Você podia juntar as mães, né, as mães do morro, e fazer uma atividade com as mães e com as crianças, já que você é psicólogo. E aí, o fato de eu ser da psicologia, né, do tipo assim, eu não ia debater com o morador, eu não ia falar de conscientização, eu não ia falar, né, da situação em que ele vivia socialmente, era para eu ficar com as crianças e com as mães. Nada contra ficar com as crianças e com as mães, mas eu não iria fazer isso. E aí era uma insistência de eu não fazer esse tipo de coisa. Eu não ia ser enquadrada como uma psicólogazinha que ia ficar de fora do debate político para fazer uma atividade para entreter as pessoas. Eu não vou entreter gente. Eu vou conscientizar, eu vou me implicar, eu vou defender, né? Uma política, uma vida diferente. E aí eu me negava a fazer essas coisas. Talvez eu trabalhasse com mães e crianças em outro momento, mas naquele eu não ia fazer isso. E aí, uma outra coisa que é interessante é que muitas vezes eu chegava em vários locais do Porto sozinha, né? Teve uma época que eu ia com umas amigas, eu ia com umas colegas que me ajudavam a chegar, né, na zona portuária, mas chegou um momento que a pesquisa era minha e eu tinha que ir só mesmo, né? Não dava para escalar todas as amigas e conhecidas para irem comigo para subir o morro, né? Até porque não era confortável para muita gente subir o morro. Eu resolvi fazer isso, mas tem muita gente que não resolve, não quer fazer. Aí eu ia sozinha. Então, por muitas vezes, o fato de eu ser mulher e chegar sozinha me ajudou demais. Porque como eu era menina, né, e estava chegando sem conhecer ninguém, era como se eles ficassem impressionados por eu estar chegando lá. Então, na hora que eu queria entrar na reunião, né, na hora que eu queria entrar na reunião, na hora que eu queria perguntar, né, fazer entrevista, o fato de eu ser mulher e chegar sozinha fazia com que eles abrissem, a defesa caía, né, a defesa deles dizia, não, Marcela, você veio sozinha, então por isso você é uma pessoa de valor, né? E aí, ao saber disso, quando eu percebi que o fato de eu ser mulher e estar indo sem proteção, né? Ou seja, eu não tenho medo daquele espaço, eu passei aí mais vezes. E aí, toda vez que eu ia desse jeito, sozinha e sem proteção, eu conseguia informação que se eu fosse com outras pessoas eu não conseguiria, né? Então, isso foi uma coisa importante, né, para fazer. Ao mesmo tempo, eu sofri preconceito, né? Machistas, de homens presentes nos espaços em que eu chegava. Enquanto alguns realmente ressaltavam o fato de ser bacana, eu passei por várias situações de machismo. Se eu fiz contato com alguma liderança, sim, várias lideranças. A gente só trabalhava com liderança, né? A gente tinha 6 pessoas no Morro da Providência
que eram as pessoas que estavam na maioria das reuniões, que viraram contatos da gente. Alessandra, agora eu só lembro dela. Marta, eu acho, Marta, Alessandra, o irmão da Marta, que eu esqueci o nome, já faz muitos anos. E aí, mas era com as lideranças que a gente falava. Oi, Sônia, tudo bem? Falar com as lideranças? Sim, porque eles traduziam tudo pra gente, eles esclareciam. Na época, na época que eu fiz minha pesquisa, estava no processo de implantação das UPPs, né? Então, para quem está de fora da favela, a UPP é o máximo, né? Mas quem está na favela, a UPP não é legal. E aí eles falaram dos problemas que eles tinham com a UPP, do problema, por exemplo, que era instaurar uma unidade, né, pacificadora lá no morro, e aí descer 20 policiais com escopeta na mão, mandando todo mundo entrar dentro de casa, proibindo de sair, porque era toque de recolher naquele momento. E aí a violência imperava quando os policiais desciam da UPP para circular pela zona portuária. Então, a forma como que a polícia, né, agredia o morador, eu só fiquei sabendo porque eu conversei com a liderança, né, porque eu estava ali junto com a liderança local, e a gente passava, às vezes, uma manhã inteira, uma tarde inteira, né, a gente via os espaços de lazer, a liderança levava a gente pro lugar do futebol, dos meninos, né, para o lugar das paqueras, né, esse é o espaço que fica os adolescentes paquerando, né, aqui é a igreja, a procissão acontece em tal lugar. Então chegou um momento que eu sabia até a procissão quando ia acontecer, porque eu participei de procissão também, né. Aí, então, foi a liderança que deu o mapa, né, o mapa da região portuária foi esse morador local, e era o morador que estava brigando para continuar morando, era o morador que seria varrido, né, que o governo ia destruir a casa dele, porque o governo destruiu a casa de muita gente, passou trator mesmo por cima da casa de muito morador, e aí essa liderança com os universitários, né, com os professores universitários, lutaram para que o governo não derrubasse todas as casas da favela. Ao final, esse movimento, né, de luta e de articulação, porque foi uma articulação muito pesada durante 4 anos, né, esses movimentos sociais conseguiram manter o morador na favela. Então foram derrubadas algumas casas, mas o governo não conseguiu implantar a limpeza social nos morros do Rio de Janeiro. O morador continuou morando lá, continuou ficando lá, né, por causa dessa organização social pesada que aconteceu às vésperas dos Jogos Olímpicos. Não, não, nem o policial. Quando eu precisava de policial, eu ia lá, oi, tudo bem, eu preciso de ajuda, chegar no lugar. Não, eu era pesquisadora. A partir do momento que eu era pesquisadora, estava vinculada à universidade, o policial não vai agredir pesquisador de graça, né? Quando o policial toma conta da favela, é quando tá só o morador, quando é só o pobre, né? Que tá ali. Quando vem os agentes, né? Porque a gente é agente, né? Social, professor universitário, advogado, a polícia não vai descer de graça, assim, a polícia não vai agredir de graça, né? Então não tive eu não tive nenhum problema na favela do Rio de Janeiro, nenhum. Tô deixando isso muito claro, inclusive se tivesse que subir de novo na favela, faria aquele modelinho, né, do jeito que me orientaram para subir, eu subiria sem medo, né? Não acho que a subida lá é sinônimo de problema. Não é mesmo. Inclusive, tenho colegas que foram morar na favela, né, durante as pesquisas que eles faziam. Então, por exemplo, se eu quisesse morar na favela, eu também poderia. Tinha lugares para acolhimento de pesquisador, a gente faria do mesmo jeito, né? Eu acabei optando morar perto, mas não morar no morro, né, no Morro da Providência. Então aí acontece isso, né, da pesquisa, e aí uma coisa que me chamou muita atenção é que a interdisciplinaridade aqui no Brasil, para mim, é um desafio. O fato de você escolher ser interdisciplinar, o fato de você escolher ler outras coisas, é sinônimo de ataque muitas vezes. Eu fui muito atacada, né? Então, eu como psicóloga, estudar antropologia, urbanismo e sociologia, isso é um problema, não só para a psicologia, como para as outras áreas. Então, esse mito da interdisciplinaridade, ele é um mito, né? Os pesquisadores, eles acabam se fechando mesmo no seu campo de pesquisa e não cede, né? Assim, o pesquisador de outra área não ajuda você que escolheu pesquisar outra área, nem você ajuda os outros que estão querendo se aproximar da sua área. Então, me deixou claro que a interdisciplinaridade é um mito, né? Aqui no Brasil,
E aí uma experiência que me choca e me chama muita atenção é o fato de eu ir para Barcelona. Eu passo um ano do meu doutorado, quase um ano, né, do meu doutorado, fazendo pesquisa em Barcelona. E aí a primeira coisa que acontece quando eu chego em Barcelona, eu conheço um grupo de pesquisadores da antropologia urbana. E aí eu conheço um professor por acaso também, é coisas do acaso, né? Coisas de quem faz deriva, né? Eu tô circulando nas ruas de Barcelona, eu vejo um determinado professor que eu tinha visto na internet, ouvido falar dele. E aí na hora que eu avisto um professor gordinho, careca, eu vou atrás dele e falo, você é Manuel Delgado? Ele faz, sou. Eu fiz, então, eu sou uma estudante brasileira, tô querendo estudar, né, a zona portuária de Barcelona, e eu ouvi muito falar de você, como é que eu faço para trabalhar com você? Foi bem assim, no meio da rua. Aí ele olha pra minha cara e faz bem assim, qual o seu nome? Aí eu dou meu nome, eu dou meu contato, no dia seguinte eu sou adicionada imediatamente na lista de e-mail, né, no grupo de pesquisa dele, né? Então, assim, um dia depois que o homem me conhece no meio da rua, ele já me adiciona no grupo de pesquisa dele, e daí eu falo pra ele, olha, eu sou psicóloga, não sou antropóloga, não sou socióloga, nem sou arquiteta. Isso é um problema? Ele fala, não tem problema nenhum. Você quer fazer pesquisa? Quero. Você quer falar da zona portuária do Rio? Quero. Então você faz parte do meu grupo de pesquisa. E aí, nesse grupo de pesquisa não tinha nenhuma psicóloga, nenhum psicólogo, eu era a única da psicologia, com um monte de arquiteto, um monte de urbanista, sociólogo, antropólogo urbano, antropólogo da religião, ele professor de antropologia, e eles me acolhem super bem e nunca é uma questão para esse grupo o fato de eu ser psicóloga. E aí quando eu dizia para esse grupo o que é que eu queria pesquisar, eles me davam textos, né? Ó, lê isso, fulano de tal tem uma pesquisa muito boa a respeito disso. E aí ali foi a primeira vez que eu tive uma experiência de interdisciplinaridade. Ali foi um momento em que eu de fato pesquisei com várias pessoas de campos diferentes e não interessava a nossa área. A gente tinha um campo, a gente tinha um foco, e, portanto, a gente trabalhava junto e a gente lia as mesmas coisas. Então, é um debate que é importante aqui para o Brasil, né, que é o cerramento, né, o fechamento do pesquisador, do profissional dentro do seu campo, com pouco diálogo com aquele que é diferente. Então, aí nesse capítulo eu falo sobre esses meandros, a peculiaridade da interdisciplinaridade, né? E aí eu concluo, né, afirmando que, de fato, derivar, né, fazer deriva, ser errante, né, errar, como um projeto, como um caminhar, né, como um caminhar produtivo, né, deixando claro que a gente precisa suspender os nossos preconceitos, as ideias a priori. Ah, mas eu não sei o que eu vou fazer. Não tem problema, vai lá e vê, né? Então, esse processo de você não ter plano muitas vezes, você deixar que o acaso, né, resolva por você o que você deve fazer, pode ser muito frutífero, né? E se eu paro para pensar para a vida, né? Se eu transfiro o conhecimento, porque é um conhecimento científico, né? Se eu transfiro o conhecimento dessa pesquisa, né, para a vida, o que é que isso quer dizer? Né? Quantas vezes a gente sofre tanto porque quer a vida de um jeito, quer aquele molde, né? Eu só vou ser feliz se eu fizer isso, isso e isso. E aí a vida acontece e você não conseguiu nem isso, nem isso, nem isso. Ou seja, não conseguiu nada do que você previa. E aí, perdeu, né? Tudo ruiu? Não. Olha o que a vida está te oferecendo e aproveita isso, porque é isso que vai garantir o sucesso, né, a posteriori. Então, o sucesso ele não é feito na sua cabeça antes de fazer as coisas. O sucesso ele é feito após o processo, né, após a experiência. Então, talvez, por exemplo, problemas mentais que a gente vê hoje com tanta frequência, né, esse apego ao plano, esse apego à mente, né, deixasse de existir se a gente olhasse, né, para a vida, olhasse e esperasse as coisas acontecerem, né? Ah, mas eu não sei onde vai dar, não tem problema. Ah, mas eu não sei nem por onde começar, não tem problema, faz, né? É isso. Então, se eu pudesse transferir hoje, né, o conhecimento da tese para o cotidiano, já que eu não sou mais favela, já que eu não faço mais pesquisa, né, nas favelas do Rio de Janeiro, eu acho que eu traria esse conhecimento de tentar, né, cotidianamente, se despir das certezas a fim de ver a vida acontecer, de perceber, como o povo diz, né, os sinais que vão te indicar o caminho certo que você deve trilhar e para onde você deve chegar. Então, de certo modo, eu não falei de todo o livro, eu falei de várias coisas que atravessam, né, esse livro, tá certo? Tem muito mais coisa, mas eu acho que esses são os pontos capitais que justificam, né, a elaboração
dessa pesquisa e desse livro. Então era essa a minha fala. Eu não sei se... Estou vendo aqui, não sei se deu conta de tudo, da curiosidade de vocês que vocês tinham. A Marrinha aqui, minha colega, pesquisadora também na área de psicologia social. Então eu convido vocês a lerem o livro, tá certo? Verdade, e fazendo, e vendo o que vai dar. Isso. É interessante, já quero o meu. Então, isso, é vendo o que vai dar, porque a riqueza tá aí, tá em vendo o que vai dar. Né? Eu estava só pensando e não consegui sair mais, passando. Oh! Mas você é uma fofa, Marcela. A Marrinha aí, né, que tá escrevendo, é minha colega de pesquisa, né, professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Tive a alegria, né, Marrinha, de conhecer em Barcelona, né, fruto das derivas intelectuais em Barcelona, o que é a gente se juntar por acaso, né, Marrinha, para fazer uma pesquisa e virarmos melhores amigas há 9 anos, né? Então, fico super feliz de te ver aqui, exatamente. Ai, obrigada, você faz um trabalho também extraordinário, né? A gente é suspeita, né, Marcela, de falar uma da outra. Amizade fruto das derivas, é isso mesmo. Então é isso, vou ficando por aqui. O livro vocês podem adquirir lá na Escariz, né? Em várias unidades da Escariz já está distribuído os livros, mas vocês que não moram, né, em Sergipe podem encomendar pela internet, pela editora Apris, que é a editora que faz o livro, né, que é essa daqui, Apris ou Apris, eu confesso que eu não sei pronunciar isso aqui direito. E na Livraria da Travessa, na Amazon, na Livraria Cultura, várias dessas livrarias, elas estão vinculadas à editora, tá certo? Quando você entra no site, pode constar lá assim, produto indisponível, mas se consta lá, indisponível, você liga para a livraria, solicita que essa livraria encomenda na editora e o livro chega, tá? E quem quiser, eu recebi essa semana uma remessa que tá comigo, eu tenho só 9 livros, eu tava com 20, mas já foram 12. Isso, 12. Então, são 8 livros. Eu ainda tenho 8 livros na minha mão, tá certo? Para vocês adquirirem, caso tenham interesse, né? E eu espero que tenham gostado dessa exposição. A gente se vê em outros momentos. Um beijão, Lu. Vocês inspiram também, né? Vocês, alunos e alunas. Essa profissão é uma profissão muito bonita, né? E eu acho que ser professora, né? É um benefício, é uma bênção, porque a gente conhece muita gente diferente, que faz com que a gente pense na vida, né, diferente. Então, acho que não poderia ser mais feliz no meu trabalho. Então é isso, eu tô aqui chegando a 1 hora de live já, tá certo? E a gente se vê em outros momentos. Tchau, tchau!